Shalom, shalom, Pai do Senhor. Deus seja louvado nesta tarde. A honra e a glória seja dada ao Senhor. Quero saudar todos os amados irmãos em todo canto deste mundo. Alguns amados nos acompanhando aqui do Brasil e outros nos acompanhando da África, Moçambique e outros cantos da África. O Senhor seja louvado pela vossa vida, o Senhor seja exaltado pela vossa vida. Dizer, estamos numa live abençoada nessa tarde, com algo para abençoar você, para abençoar a sua vida, no nome poderoso de Jesus. E você pode partilhar a nossa live, partilhe com mais pessoas que puder, no nome de Jesus. Já havíamos feito aí um comunicado, um convite abençoado para os demais. E já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando direito. Deus seja louvado e o Senhor seja exaltado no nome de Jesus. A nossa live tem como tema o perigo de não descobrir o seu dom estando numa igreja. O perigo de não descobrir o seu dom você sendo membro de uma igreja. Deus seja louvado, seja adorado. Nós vamos orar, fazer uma oração rápida, curta, para deixarmos aqui a presença do Senhor manifestar nossa vida. Pai, a Ti nós rendemos honra, glória, louvores e adoração nessa hora, acreditando que o Senhor é Santo de Israel, Todo-Poderoso, Criador de céu e terra. Pedimos que a Sua vontade venha se manifestar nessa tarde, enquanto vamos partilhando da Sua palavra, falando do Senhor, partilhando da água do Teu reino, partilhando algo que vem do teu coração para a manifestação da nossa vida. O Senhor tem um propósito grande, um desejo grande na nossa vida e nós somos gratos, reconhecemos o teu amor, a sua beneficência, reconhecemos, ó Deus, o Cordeiro Santo de Israel, como o Senhor tem nos amado, tem nos livrado, nos protegido, tem sido paciente, bondoso conosco, misericordioso conosco, diz a sua palavra. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E não só Deus tem nos agraciado, nos presenteado com dons espirituais celestiais para podermos ser instrumentos do Senhor na terra, instrumentos para Te adorar, para Te servir, para Te buscar. Senhor, enche nessa hora aqueles que estão, Deus, e direitos acompanhando, aqueles que vão, Deus, ter acesso a essa live, a essa ministração. Encha eles da sua graça, encha eles do seu poder, encha eles do teu reino, encha eles da sua vontade, e no sangue e no nome poderoso de Jesus, nós declaramos a sua glória, o seu poder, o seu mover, a sua presença sublime sobre nossa vida. Ah, Senhor, a Ti pertence o louvor, a Ti pertence a glória, o corpo Te pertence, as almas, os homens pertencem a Ti, porque para Ti foram feitas todas as coisas. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus, queridos. O Senhor seja exaltado nessa tarde. Glória a Deus. Eu estava em uma conversa com um filho hoje e ele, na graça de Deus, fez uma pergunta que foi muito interessante. E desta pergunta nasceu a mensagem que eu vou estar partilhando com queridos, amados irmãos em Cristo agora. O perigo de não descobrir o seu dom numa igreja. Amados servos e servas de Deus, amados integrantes de um ministério, membro de uma igreja, seja quem você for, pastor de uma igreja, líder, eu creio que essa mensagem será poderosa para nos abençoar. Primeiro dizer que quando a gente vai dentro do ministério, na obra do Senhor, nós encontramos algo interessante que se chama o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, queridos, quando a Bíblia está falando de corpo, não está assim distante deste corpo físico que a gente carrega. O nosso corpo contém vários membros e esses membros são importantes para ajudar nesse corpo. E a igreja do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo. Para fazer parte deste corpo de Cristo, e para ser útil no corpo de Cristo, eu preciso ter uma função lá. Louvado seja Deus pela filha Janete, Deus abençoe. A irmã Tainara, Deus abençoe. Bruno Morino, Deus abençoe. Vamos partilhar a live. Louvado seja o Senhor. Deus seja exaltado. Para
o meu corpo estar composto, ele precisa dos membros, queridos. Silvia, Deus abençoe, filha. E eu tenho uma mão à minha direita, tenho outra mão à minha esquerda, eu tenho as minhas orelhas, eu tenho meus olhos, e perdendo um olho, é claro que a minha vida não será a mesma, não vou poder enxergar como enxergo hoje. Tudo que está em meu corpo é extremamente importante. Assim também é fazer parte de uma igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja depende dos membros que fazem o corpo de Cristo. Só que eu não sou membro do corpo de Cristo enquanto não tenho um dom da parte de Deus. Me perceba bem, para ser o verdadeiro membro do corpo de Cristo, eu preciso ter um dom, uma dádiva de Deus para exercer na igreja, para compor o corpo de Cristo. Queridos, é muito perigoso permanecer no cristianismo, permanecer numa igreja e não saber qual é meu dom. Onde está o perigo, apóstolo? O perigo está em que eu não hei de me sentir enquadrado dentro dessa igreja. Eu não hei de saber qual é minha função dentro da igreja. Serei aquele crente que sairei de casa para o templo para cumprir mais uma agenda de culto, para cumprir mais uma agenda de reunião, para estar sentado, para ouvir. No princípio pode parecer bom, no princípio pode parecer saudável, mas ao andar do tempo, acredite em mim, isto vai te incomodar. Andar de tempo, você vai se sentir desenquadrado na igreja. Você vai sentir que a igreja não está te valorizando. Você vai sentir que a liderança da igreja não está te valorizando, não está dando valor devido a você, não está honrando a sua pessoa. É lógico, para a gente honrar uma pessoa, honramos a pessoa pelo valor que a pessoa tem. Eu não estou dizendo aqui de cargos, não estou dizendo aqui de posições na igreja, estou dizendo aqui de dons, porque naturalmente uma igreja espiritual vai trabalhar consigo segundo o dom de Deus que está em sua vida. Se você encontrar uma igreja que é espiritual e ela é liderada pelos líderes espirituais, eles vão trabalhar com você, vão enquadrar você na função eclesiástica da igreja, segundo o dom espiritual que você tem, porque esta igreja funciona no regime espiritual. Então, você precisa ter um dom espiritual para você fazer parte desta igreja, para fazer parte do avanço dessa igreja, para ser útil dentro dessa igreja. Aí a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, diz a palavra do Senhor: portanto, esforce-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especificamente o de anunciar a mensagem de Deus. Paulo está a dizer que é importante nos amarmos, é importante que a igreja ame, é importante que os irmãos vivam em amor. Sim, é muito importante, mas nós temos que buscar, temos que procurar ter os dons espirituais. E esses dons espirituais estão na palavra do Senhor. Temos os dons espirituais descritos na Bíblia. A palavra é clara, e no 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer: meus irmãos, quero que vocês saibam que a verdade a respeito dos dons que o Espírito dá. Vocês sabem que quando ainda que o Espírito dá, vocês sabem que quando ainda éramos pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito, que ninguém diz que Jesus seja maldito, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é bom, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito que dá esses dons. A um, o mesmo Espírito dá a este dom
existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo é Deus, que cada um dá uma habilidade para fazê-lo, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o espírito de mensagem, de sabedoria; a outra, o espírito de conhecimento; uma outra pessoa, o mesmo espírito dá o dom da fé, e outro o poder de curar, e o outro dá o dom de anunciar a mensagem, e outro ainda de receber capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito. Vai, e é vário. Percebe? Existem vários dons. Então, tudo isto aqui, o Espírito de Deus, ele dá à igreja, para a igreja servir ao Senhor, para a igreja ser viva, para os membros que têm dons serem úteis para a obra do Senhor. Agora, se você não tem um dom espiritual, você não busca o dom de Deus, fica difícil o teu enquadramento dentro da igreja. Fica difícil o teu enquadramento no ministério, no corpo de Cristo. Agora, aonde está o perigo? O perigo parte quando o líder que conversava comigo, o filho, ele pergunta assim: qual é o perigo, pai, do crescimento da igreja? Eu disse a ele: eu vou lhe responder. O perigo do crescimento da igreja é que quando a igreja é pequena, aí nós temos poucas pessoas com seus dons. Temos poucas pessoas conhecedoras do dom. Aí nós trabalhamos com aqueles que estão disponíveis. Aí a igreja cresce com aqueles que estão disponíveis. Mas enquanto a igreja vai crescer, enquanto os membros vão crescendo, aí temos que crescer em número, em graça, mas também na presença de Deus espiritualmente. O que é isso? É crescendo na descoberta dos dons. Chegará um tempo que a igreja vai trabalhar com pessoas que têm dons espirituais. Os que têm dons espirituais serão enquadrados para a liderança da igreja, para o serviço da igreja, para a realização dos cultos, para melhor servirmos a Deus. Só podemos servirmos melhor a Deus se enquadrarmos as pessoas segundo nos seus dons, segundo naquilo que Deus lhe deu como habilidade espiritual para exercer. Agora aqui está o primeiro perigo. Se você já está um tempo na igreja, você passa 4, 5, 6 anos ou mais na igreja, na casa do Senhor, no templo do Senhor, pertencendo a uma igreja, e você não tem nenhum dom, você não conhece o seu dom, você não move em nenhum dom. Vai a minha pergunta: aonde a igreja vai lhe enquadrar? Aonde a liderança desta igreja vai colocar você? Em nenhum lugar. Você não será enquadrado se realmente esta igreja trabalha na função do Espírito Santo. Deus seja louvado pela irmã Michelle, Deus seja louvado pela irmã Carol, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos partilhar essa live. Então, se a igreja do Senhor é espiritual, a Bíblia diz no livro de João: importa que aqueles que lhe adorem no espírito e na verdade, porque são esses adoradores que o Pai está procurando. Estamos a entender que para servir a Deus, precisamos ser pessoas espirituais. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que eu li agora, diz que estes dons são espirituais, repartidos pelo Espírito Santo para as pessoas. Então, se você não busca o Espírito Santo de Deus, então você não pode adorar a Deus no Espírito. E se você busca o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe dar um dos dons espirituais para melhor servir a Deus. Aleluia. Então, se a gente não tem este dom espiritual, se a gente não tem algo espiritual de Deus, fica difícil servirmos a Deus numa igreja que é espiritual. Aí começa o problema de enquadramento da sua pessoa na igreja. É bem verdade que você é uma pessoa útil, você estava no princípio da fundação da igreja, você começou na fundação da igreja, você foi o ajudador, você talvez comprou algumas cadeiras, caixa do som, alguma coisa. Só que você não tem dom. Aí você deseja ir para o púlpito, deseja ir para o altar, mas você não tem habilidades para pregar.
Você deseja louvar, você não sabe louvar. Você deseja dirigir o culto, você não sabe fazer nada disso. Aí entra um irmão agora, um irmão que entrou, já achou você lá, mas ele lutou para ter um dom de Deus, ou ele veio de uma outra congregação, já tinha o dom de Deus. Aí qual é o trabalho da igreja? É usarmos as pessoas, é servir a Deus referente aos dons que as pessoas já têm. Deus abençoe, irmã Raquel. Vamos servir a Deus segundo os dons que as pessoas já têm. Aí você vai ficar entristecido, você vai ficar amargurado, você vai ficar chateado. Essa pessoa acabou de chegar agora e o pastor ou a liderança já está usando ela, já está trabalhando com ela. Eu estava aqui há muito tempo, eu sou desde o início dessa igreja. É verdade, meu irmão, é verdade, meu filho, é verdade, minha filha. Você é do início da igreja, mas você não tem o dom de Deus. Como podemos trabalhar consigo? Aonde vamos lhe enquadrar? O que você poderá fazer para Deus se você não tem o dom de Deus? É complicado. Não vamos lhe enquadrar num lugar, não vamos lhe colocar numa função, matando a igreja, destruindo a espiritualidade da igreja, só porque você estava no início da igreja. Não vamos liderar a igreja de uma forma carnal, humana, só porque você faz parte do início da igreja, ou porque você chegou agora na igreja. Não funciona assim. Deus seja louvado, Bartolomeu dos Santos. Deus seja louvado, Sheper Fernando Luiz. Aleluia. Queridos, a igreja precisa avançar na dimensão espiritual. Nós temos que crescer na dimensão espiritual. Nós temos que andar na dimensão espiritual. Aí você estava muito tempo na igreja. Não estamos a negar o teu papel importante. Não estamos a negar que você é muito útil. A igreja até ter chegado onde chegou, porque você contribuiu, você ajudou, você orou. Mas agora a igreja precisa entrar em outro patamar. É um patamar de crescimento, é uma elevação espiritual. E esta elevação espiritual só poderá acontecer se termos pessoas espirituais liderando a igreja, pessoas com dom, governando a casa do Senhor. Aí nós temos vários problemas, principalmente em algumas igrejas que são, nós denominamos elas de igrejas evangélicas. Aí temos pessoas que são colocadas na liderança da igreja, no pastoreamento da igreja, mas elas não têm dom para pastorear. Elas não têm o chamado de Deus para pastorear. Elas não são pastores, mas elas estão lá pelo tempo, pela antiguidade, porque participaram da fundação da igreja, porque eles estavam quando a igreja começou. Aí o povo fica reclamando, as ovelhas ficam murmurando, as ovelhas ficam dizendo: essa igreja não tem espiritualidade, essa igreja não é espiritual, não temos o fogo de Deus, não temos nessa igreja a presença de Deus, não temos nessa igreja a chama do Senhor. Por quê? Porque a pessoa que está liderando a igreja não foi chamada para isso, mas nós colocamos esta pessoa para liderar pela afinidade, talvez por misericórdia, talvez por pena. Sentimos pena da pessoa, já está lá há muito tempo, alguns estão quase até para morrer. Aí eles acham que não pode ficar sem liderar a igreja também, não pode ficar sem fazer alguma coisa também. Colocamos pessoas para pregar no altar, pessoas que não têm palavra para pregar, pessoas que não têm revelação para pregar, pessoas que nem sabem pregar. Aí qual é o perigo disso? A igreja começa a morrer. A igreja começa a entrar em decadência, porque o povo está interessado com a espiritualidade. O povo está à procura da unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção é o dom do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E esta unção é dada a cada um segundo Deus colocou na pessoa. Não só é dada quando nós buscamos. Porque em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que temos que nos esforçar
para buscar os dons. Mas há pessoas que não estão se esforçando para buscar os dons espirituais, estão esforçando para ter cargos, posições na casa de Deus. Queridos, a igreja não vai ser liderada por posições, por cargos, mas uma igreja espiritual é liderada pelos dons. Vamos partilhar a live, sim. Vamos ajudar o nosso amado Bruno a partilhar a live. Deus seja louvado. Para mais pessoas terem acesso à palavra do Senhor e à voz divina. Então, pessoas que já estão há muito tempo na casa de Deus e elas não têm dom de Deus, são pessoas, vou lhe dizer agora, confusionistas. Pessoas que criam confusão, pessoas que buscam reconhecimento, pessoas que se levantam para atacar a liderança, pessoas que se levantam para atacar os que estão a liderar. Agora, há um perigo. Se eu, o apóstolo Bernabé, fundador da igreja, morrer, e a pessoa que segue a mim também morre, aí os que compõem a liderança vieram depois, e tem pessoas na igreja que estavam na fundação da igreja comigo, eu e a pessoa que segue a mim, e nós dois já não existimos. Aí os que estão a liderar a igreja agora, foram elegidos agora, chegaram depois, os antigos, os que entraram lá atrás, se levantam contra essas pessoas. Vocês nos encontraram aqui, vocês nos acharam aqui, nós conhecemos a fundação da igreja, a gente estava com o falecido apóstolo Bernabé lá no início da igreja, a gente sabe como a igreja começou. Eles reivindicam posições, eles reivindicam cargos, mas eles não têm dom. Se o falecido, o saudoso apóstolo Bernabé não te consagrou, não te colocou numa posição, é porque ele viu que você não tinha dom. Só que já agora você vai reivindicar a antiguidade. Eu sou antigo, eu sou da longa data, eu não sou de hoje. Por que a igreja não me valoriza? Escuta aqui, olha para mim. A igreja não te valoriza porque você não tem o dom espiritual. Não é bem verdade que não te valoriza. Estamos a lhe valorizar segundo a sua habilidade, segundo a sua qualidade. Só que você quer o que não está no teu alcance. Você quer um valor mais alto. Só que esse valor mais alto conquista-se pelo dom. E você não tem esse dom. Aí fica difícil trabalhar com você. Aí fica difícil enquadrar você no crescimento progressivo da obra do Senhor. Então, meu querido, minha querida, servo, serva de Deus, obreiro, obreira, líder, você precisa buscar o dom de Deus, porque isso vai te frustrar. O tempo passa, os anos passam e você continua na mesma posição e mesma pessoa que você é. Você já devia se preocupar pelo tempo que está na igreja e não tem nenhum dom. Você já devia aproximar o seu pastor, seu líder, seu pai espiritual, que você chama de pai espiritual, para lhe ajudar a buscar um dom. Para lhe ajudar a mudar o teu estado frio, gelado, neutro na casa de Deus. Porque não tendo dom espiritual, você é neutro no mundo espiritual. Aí, quando levamos você para arrumar a igreja, ser zelador de igreja, estar na porta, recepção das pessoas, amanhã você vai dizer: eu arrumava as cadeiras, eu é que recebia as pessoas. Sim, estávamos a te valorizar naquilo que você sabe fazer, porque não devíamos cometer o risco de te colocar no ofício espiritual, porque você não tem esse dom espiritual. Então, o cristianismo, queridos, não tem a ver com a nossa idade, não tem a ver com a antiguidade na igreja, tem a ver com os dons espirituais. Então, temos um perigo nas igrejas hoje: pessoas que se rebeliam, pessoas que se levantam contra a liderança, pessoas que se levantam contra homens e mulheres chamados por Deus. Porque toda pessoa que não tem o dom espiritual, e ele não entende isso, lógico, ele vai lutar com quem tem um dom.
Porque ele vai sentir que não está sendo dado espaço, não está sendo valorizado. Vai sentir que o lugar que era dele está sendo tomado. Porque há pessoas que sentem que pregar, liderar, é o lugar delas, pelo tempo que estão na igreja. Sendo que este lugar é delas, por serem participantes da fundação da igreja. Sente que esse lugar é delas, porque elas entraram na igreja primeiro do que certas pessoas que estão hoje a servir na igreja. Não, o pastor que vocês colocaram, eu cheguei primeiro na igreja. Não, a irmã que está no louvor, quando entrou no louvor, encontrou a mim lá. Não, as coisas não funcionam por causa disso. As coisas funcionam por causa do dom. Deus seja louvado, pastor Zecas do Rosário, meu amado pastor. Então vamos trabalhar com as pessoas para uma igreja espiritual, com pessoas que têm dons espirituais. Aí, quando isso não acontece, há um perigo, a igreja também vai abaixo. Porque as pessoas começam a olhar pessoas com dons, com capacidades para servir, sentados no banco da igreja, oprimidos por uma liderança que está para colocar pessoas que são antigas, pessoas que estiveram na fundação da igreja. Não funciona assim. Eu vou lhes falar como líder de igreja, como fundador de igreja. No princípio da fundação da igreja, às vezes não encontramos ninguém com dom. Às vezes é só o pastor mesmo. É só o pastor que se ajeita para cantar, pastor que se ajeita para liderar o culto, pastor que se ajeita para pregar. Há pastores que nem sabem louvar. Eu, na minha experiência, nem sabia louvar. Só tinha uma levita na minha igreja. Começamos a igreja assim, com uma pessoa para louvar, o líder que depois de mim para liderar os cultos e eu para pregar. Pregava eu, pregava ele e ensinávamos algumas pessoas a pregar, que hoje são pregadores. Então a fundação da igreja não começa com pessoas capacitadas. Porque nem nós, quando entramos no ministério, como líderes, fundadores da igreja, não entramos totalmente capacitados. O Senhor vai nos capacitando, a gente vai aprendendo. Aprendemos até com alguns erros. Até aprendemos em colocar pessoas na liderança que não deviam estar na liderança. Até aprendemos, pela ansiedade da obra crescer, colocamos pessoas que nem tinham dons. Mas é assim, não tinha ninguém. Mas com o andar do tempo, a igreja cresce, as pessoas que têm dons aparecem. Não é te humilhar, não é te desvalorizar, mas vamos ter que encaixar cada um na dádiva que Deus deu. Este é o processo que os irmãos precisam entender na igreja. Eu tenho dito no meu ministério, ser intercessor não é dom. Ser obreiro não é dom. Ser obreiro é o caminho para ser dom. Ser intercessor é o caminho que te leva para você chegar ao dom de Deus. Irmã Paula, glória a Deus, 666, não percebi, Deus seja louvado. Então, estar como obreiro é uma preparação que o pastor faz para descobrir o teu dom, para você buscar o seu dom e te encaixarmos naquilo que Deus te chamou para ser. Então não pensa que ser obreiro, o nome só obreiro, já é o fim da história. Acabou, eu vou ficar aqui. Não, o obreiro faz tudo. O obreiro arruma a igreja, o obreiro limpa a igreja, o obreiro pode interceder, o obreiro podemos mandar ele para fazer alguma coisa. Estamos a procurar descobrir o teu dom. Estamos a procurar saber onde Deus vai te enquadrar. Aí podemos te tirar do obreiro para evangelista, porque o teu dom é evangelista. Podemos te tirar de um simples obreiro para um profeta, porque o teu dom é profeta. Podemos te tirar de um simples obreiro para alguém que vai estar na liderança da igreja, porque o teu dom é de liderar. Podemos lhe tirar de um simples obreiro para pastorear, porque o teu dom é pastorear. Podemos lhe tirar de um simples obreiro para o ministério apostólico, porque o teu chamado é apostólico. Mas isso vai ser provado pelos frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore
pelos seus frutos. Então, dentro do sistema eclesiástico de uma igreja, o pastor tem que olhar frutos em cada filho, em cada obreiro, para saber aonde lhe enquadrar. Este fruto é manifesto pelo dom que está dentro da pessoa. O dom manifesta de dentro para fora. O dom não manifesta de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Então temos muitas igrejas doentes espiritualmente hoje, porque as pessoas estão sendo encaixadas na liderança da igreja, estão sendo encaixadas na organização da igreja, não pelos dons, mas pela afinidade. Estão sendo encaixadas porque elas participaram do começo da igreja. Estão sendo encaixadas porque elas doaram um tempo, valor monetário ou esforço físico. Eu amo isto. É bom termos pessoas abençoadas financeiramente. Aleluia, a igreja cresce. É bom ter pessoas que nos ajudam. Aleluia, a igreja cresce. Mas isto não nos dá o direito de inventar um dom espiritual para essa pessoa. Vamos parar de inventar dons espirituais para prender pessoas na igreja. Vamos parar de inventar dons espirituais para cativar os membros na igreja. Deus seja louvado pela vida da minha filha Flávia. Deus seja louvado, em nome de Jesus, mestre da palavra, Shirley Morindo, Deus te abençoe. Queridos, aí nós temos que entender que o cargo na casa de Deus, o cargos inventado por supostos líderes espirituais, os cargos inventados para não ferir sensibilidade na igreja, estão matando as igrejas hoje. Estamos a ter cultos gelados, cultos frios, cultos fúnebres. Porque a pessoa que vai pregar não tem dom para pregar. A questão não é escola bíblica. A questão não é passar por uma formação teológica. A questão é dom para pregar. A Bíblia diz em Romanos, como pregarão se não há quem foi chamado? Nós temos que ter dom para pregar. Aí este é o grande desafio que nós temos hoje. Estamos a passar momentos de um declínio espiritual. Se a gente entender na palavra do Senhor, a igreja primitiva tinha pessoas que serviam. Encontramos lá diáconos, encontramos lá presbíteros, mas nem todo mundo era apóstolo, nem todo mundo era profeta. Temos filhas de Filipe que eram profetisas. A igreja de Atos, a igreja primitiva, funcionava na função dos dons. Até os apóstolos eram enviados porque os profetas recebiam a palavra profética de Deus e dizer, separa-me Paulo e Barnabé. Os apóstolos estavam debaixo da ordem espiritual profética. Uau, que interessante isso. Paulo seria talvez orgulhoso em dizer, eu sou apóstolo. Não, quando o profeta falava pelo dom profético, o apóstolo ia ou o apóstolo não ia. Queridos, estamos a fazer muitas coisas que o Espírito não está a mandar para fazer. Estamos a mover em muitos lugares que o Espírito não está a mandar para mover. Sharamahas. Agora, qual é o problema? O problema é de fazermos coisas sem Deus e Deus não entra no negócio. É termos igrejas lideradas fora da vontade de Deus e Deus não entra nessa igreja. Deus não está nesse culto. Deus não participa desse culto. Por isso que alguns pastores começam a entrar em poder, pessoas não chamadas, olha aqui, pessoas não chamadas por Deus, pessoas eleitas não por Deus, pessoas liderando a igreja não por Deus, começam a entrar. Eu vou entrar agora primeiro na África, na bruxaria, pastores bruxos, na feitiçaria, pastores envolvidos na feitiçaria, na macumbaria, pastores envolvidos na macumbaria, por quê? Porque eles não têm o poder de Deus, não têm o dom de Deus para fazer como outro pastor que tem o dom de Deus faz. Então ele vai pegar a obra da feitiçaria, da macumbaria, vai pegar a obra da feitiçaria para liderar a igreja. Aí vai cativar a mente das pessoas pelo poder da bruxaria. Porque o que cativa as pessoas na igreja é a unção. E esta unção é do Espírito.
Aí os que não entram na bruxaria vão liderar a igreja pelo valor monetário, achando que tem dinheiro, achando que tem posse, ele pode liderar a igreja. Esse é o erro que nós encontramos em muitas igrejas. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm posses, pessoas que trabalham para o governo, trabalham lá, têm um valor alto, são colocados como cargo na igreja. Tem cargo de evangelista, tem cargo de pastor, tem cargo de aquilo, mas são cargos humanos. Então temos igrejas lideradas no sistema humano, não no sistema dos dons. A verdadeira igreja espiritual, ela deve ser liderada no sistema do dom. Aí pessoas que não têm dons, são carnais, elas dizem, eu vou embora dessa igreja. Vou levar as cadeiras porque eu comprei. Vou embora da igreja. Vou levar a caixa do som porque eu comprei. Vou embora da igreja. Ele sempre vai dizer isso, mas ele nunca vai dizer, vou embora da igreja, porque as almas eu evangelizei, porque ele não sabe evangelizar. Ele não tem dom para isso. Ele não tem experiência disso. Aí, quando vamos agora aqui para as Américas, aí as pessoas entram na maçonaria para liderar a igreja. São pessoas ligadas ao candomblé, pessoas ligadas a espiritismo, e lideram a igreja com o poder da maçonaria, prendendo a mente das pessoas. Lideram a igreja com o espiritismo, com o candomblé. A manifestação dentro do culto são cultos espírita, o poder espírita manifestando dentro da igreja. Não é o poder de Deus, não é o Espírito de Deus. Agora, se uma igreja é liderada por um líder carnal que foi colocado lá porque trabalha, porque tem salário, porque ajuda a igreja, porque abençoa a igreja, eu vou lhe dizer, quando nesta igreja nascer pessoas espirituais, se o Espírito de Deus, pela graça divina, entrar nessa igreja, tocar algumas pessoas, esses membros não aceitarão ser liderados com alguém carnal. Eles vão embora da igreja, procuram outras igrejas, procuram outros lugares para orar. Visitam uma igreja e ficam lá, porque lá eles se sentem espiritualmente enquadrados, se sentem espiritualmente alocados. Uau! Não há quem não queira estar no lugar onde ele vai abrir a boca para orar e a presença, a unção de Deus é maior. A unção é coisa maravilhosa. A unção é coisa poderosa. Todo mundo busca isso. Aí pastores que têm unção, e eu vou lhes falar como um pregador itinerante, pastores que têm unção criam problema em alguns lugares. Há pessoas que acusam, o apóstolo Bernabé, você está roubando meu crente. Gente, crente não se rouba. Não é possível eu, depois de pregar a minha mensagem, ir roubar seus crentes. Não. Alguma coisa esses crentes estão procurando que não estão achando em ti. Porque existem crentes que estão numa igreja porque o pastor ajuda eles com cesta básica. Há crentes que estão numa igreja porque o pastor carnal ou humano ajuda eles com dinheiro, dá oportunidade de emprego. Isto não é liderança espiritual, é liderança física. É bom para quem não quer espiritualidade. É bom ter essas igrejas? Diria que vai lá. Porque a igreja, quando não tem espiritualidade, os planos da igreja não são espirituais. Não é jejum, não é oração, não é vigília, não é evangelismo, não é cruzada, não é avivamento. O que tem? Ajuda. Aí na África, no meu continente, são caridades. Toda semana tem uma caridade. Toda semana tem uma ajuda. Eu quero trazer uma revelação aqui profunda. Vai ferir isso, mas vai ajudar. Aí os meus amigos, pastores, companheiros africanos, começaram a adotar outro sistema. Montar uma coisa que eu não chamo de igreja. Eu não chamo de igreja. Eu, particularmente, minha pessoa, apóstolo Bernabé Manuel Morindo, não chamo de igreja. Eu chamo de barracas brasileiras. Pessoas que estão na África,
monta uma barraca, não sabe pregar, não é líder, não tem chamado de Deus, nem sabe, nem tem noção da palavra. O que ele faz? Vai pedindo ajuda no Brasil, pega a placa da igreja no Brasil, coloca no Moçambique, né? Por quê? Coloca lá em Moçambique, África, Guiné-Bissau, qualquer lugar, para ganhar alguns reais, para ganhar uma conta, lá vão mandando o envio de dinheiro, aí pega esse dinheiro, compra 1 quilo de feijão e arroz, que não custa nada, bem barato, que não custa caro isso, bem barato, compra isto, alimente as pessoas que nem são crentes, vai recolhendo crianças na zona, crianças aí na vizinhança, que nem são da igreja, para dar de comer. Aí pega as fotos, bate a foto, manda para o Brasil. Aí os pastores também do Brasil, cegos espiritualmente, que não estão preocupados em saber da vida espiritual, só estão preocupados em mandar o dinheiro, manda o dinheiro, porque recebe uma foto. Eu não chamo isso de igreja. Eu sou um pastor revoltado com pessoas dessas, porque alguns tiveram coragem, ousadia de me convidar para as suas igrejas, pregar, bater a minha pregação, que eu era obreiro dessa igreja, que estava pregando lá. Eu não sou obreiro de ninguém, eu sou obreiro de Jesus, eu tenho meus obreiros. Por que isso acontece? Porque são pessoas que não buscaram os dons espirituais. Eles não lutaram para ter dom. Então encontraram uma maneira de ser pastores. Por não ter dom pastoral, não ter dom de evangelista, não ter dom ministerial, encontraram uma maneira de ter dom. Enganar os pastores brasileiros, americanos e de outros continentes onde o dinheiro pesa mais. Aí manda foto de 500 crianças. Ei, alô, acorda aqui. Que o Brasil também acorda. É difícil ter numa igreja 500 crianças miseráveis. Aí a foto é batida de 500, 200, 300 crianças miseráveis, que nem pertencem a essa igreja. Aonde fica o resto do dinheiro? Para montar uma casa boa, comprar um carro, comprar um iPhone. Aí eu chamo essas pessoas de bandidos espirituais, porque eles têm 2 contas no Facebook. Uma conta original de que eles são, outra conta com carinha de ajuda. Aí os pastores, aí o sistema, esse outro sistema do Brasil, porque também os brasileiros não gostam de buscar os dons, os brasileiros não gostam de se esforçar para orar um pouco mais, os brasileiros não gostam de se esforçar para jejuar um pouco mais, aí isso ficam ligados o quê? Missões. A gente faz missão na África, a gente manda um apoio para a África, a gente manda ajuda para a África, o povo pobre. Gente, alimentar crianças famintas, alimentar o povo faminto e não pregar a palavra, não estamos salvando ninguém. Aprovou Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Pastor, apóstolo Bernabé, o senhor é contra ajuda? Não. Paulo deixou claro aqui, deixou claro, 1 Coríntios 14, deixou claro, Paulo, portanto esforçais para ter amor. A obra de caridade, a obra de missões, é obra de amor, é coisa boa. Mas Paulo está deixando algo também interessante. Paulo está deixando algo poderoso. O que Paulo está deixando? Disse, procurem também ter dons espirituais. E há pessoas que não têm esses dons espirituais, só estão preocupados com ajuda humanitária. O governo faz isso. Não há nenhuma igreja que não entrou em caridade. Eu, como pastor, também faço caridade na minha igreja. Mas não é o alvo. Fomos chamados, se nós entendermos em Marcos capítulo 16, ide em todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquela que crer será salvo. Vamos pregar. Depois de pregar a palavra, a pessoa se converter, se alimentar, vamos ser participantes de sua necessidade. Aí tem tantas barracas
no nosso país, barracas brasileiras, por causa de dinheiro. E alguns pastores me conhecem, estão me ouvindo agora. É isso que deixa eles chateados com o apóstolo Bernabé. Aí quando eu, às vezes, Deus me manda para essas igrejas, prego a verdade para eles, os crentes perguntam ao pastor deles aonde aquele apóstolo ora. E, infelizmente, o pastor, inocentemente, dá indicação da minha igreja, o crente vem para a minha igreja, recebe a palavra, é repreendido pela palavra, é profetizado que está em pecado, ele se arrepende, diz que quer ficar lá, aí a culpa é do apóstolo Bernabé. Roubou meu crente. Gente, como eu vou roubar uma pessoa? Como vou roubar um crente? Não, eu só estou pregando a palavra. Eu só estou pregando o evangelho. Eu estou repreendendo a atitude pecaminosa da pessoa e estou lhe mostrando Cristo crucificado na cruz e a pessoa fica apaixonada com isso e fica lá. Agora, eu tenho um recado para pastores. Se acha que na minha igreja tem teu crente, venha levá-lo. Vem lá, cultua na minha igreja, leva teu crente e volta com ele. Porque como eu vou tirar uma pessoa que está lá por causa da palavra? Não fui eu que lhe chamei. Não lhe evangelizei. Eu não evangelizo dentro das igrejas. Eu não evangelizo para pessoas que já têm igreja. Não. Se o teu crente veio na minha igreja, vem lhe levar. Aí começa o nome. Não, o apóstolo Bernabé, ele é falso, ele é bruxo, ele é drogado, ele vos drogou, ele te deu algo de comer, a tua cabeça está mudada. Ah, meu Deus, a unção faz a diferença, irmãos. A unção atrai as pessoas, a unção atrai massa. Onde Jesus andava com multidão de pessoas. E isso chateava, isso aborrecia os fariseus. Porque os fariseus não tinham dom, só tinha letra aqui, litologia, eram homens de letra. E a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Então é vergonhoso. É vergonhoso o que meus companheiros, pastores, amigos, moçambicanos, angolanos, africanos, seja onde for, estão fazendo. Aí quando a gente vem aqui para o Brasil para pregar, o povo pensa que o coitado pobre está chegando. Olha africano, coitadinho. Olha o africano pobre chegando. Não. Não. Estão vendendo uma imagem errada do nosso país. Estão vendendo uma imagem errada por fins próprios. É uma vergonha que estão fazendo com o nosso país. Talvez eu estaria agora falando como Fred Josias, porque o Fred Josias gosta de defender o Moçambique, os músicos moçambicanos. Fred luta por isso. Desvalorizem, valorizem os moçambicanos, valorizem os cantores moçambicanos. Talvez eu estou sendo como Fred Josias nessa tarde agora, para dizer assim, pastores moçambicanos, pastores africanos, vamos parar de nos envergonhar por causa de randes, reais e euros que estão recebendo. Não. Nós temos uma graça de Deus. Deus chama todos. Chama os americanos, chama os africanos, chama os asiáticos, chama todos. O Senhor não faz exceção de ninguém. Não venda a tua unção por causa de envios de dinheiro. Não venda, não envergonhe o nosso país. Não envergonhe a nossa nação. Temos a unção de Deus para pregar, para orar, para curar. É por isso que muitos africanos, quando chegam em países estrangeiros, são usados de amuletos com os estrangeiros. São usados para encher cultos. São usados para promover cultos. Por quê? Porque eles perderam valor. Se venderam muito. Se entregaram barato. Se apresentam como fomeados. Vestem roupas farrapadas, enquanto em contrapartida vestem bem. São pessoas fingidas, malandras, bandidos espirituais. Quando fazem live, põem roupas rasgadas, roupas desfiadas, como se fosse um pobre. Vão lá para o interior, lá dentro
lá para Mafambice, em Amatanda, vão fazer postagem de foto de crianças sofrendo, enquanto eles não vivem lá, vivem na cidade, vivem nas boas casas, tem TV, tem carro, tem motas em casa, tem plasmas, donos de iPhones, são bandidos espirituais, provando para o povo do outro lado que estão sofrendo, mentindo do outro lado que estão sofrendo. Não, isso está envergonhando o nosso país, está envergonhando o nosso continente. I love África, nós amamos África, amamos nosso continente, amamos ser africano, temos orgulho da África, somos orgulhosos, amamos todo o continente, amamos a América, amamos o Brasil, amamos a Europa, amamos. Vamos fazer a palavra de Deus, vamos fazer missão com verdade, não ser caçadores de dinheiro, caçadores de oferta. E que oferta? São migalhas, que nem dá para vos ajudar lá. Quando esse envio é batido daqui de R$500, chega lá para vocês, 5 mil, está vendendo a fé, vendendo o cristianismo por causa disso. Eu já recebi vários pastores mudando de placa. Hoje virou modelo no nosso país. Mudando de placa. Mudando de placa. Mudando de placa. Já fui para Yamatá, outro lugar, apóstolo. Pega a nossa igreja. Eu por quê? Quem fundou essa igreja? Nossa igreja foi fundada no Brasil. O pastor comeu dinheiro. Então depois foi noutra igreja também. Mas o pastor também comeu dinheiro. Come dinheiro sozinho. Aí as pessoas estão procurando nós, pastores, ungidos lá, para receber de nós. Não, nós temos palavra, temos verdade, temos espiritualidade e temos unção para te impactar. Não temos piano, não temos cadeira, não temos essa coisa para te comprar, não. Se vir para a igreja, se chamar o apóstolo Bernabé, você está chamando para ouvir verdade, para receber palavra, e não vai te agradar. Ainda há homens de Deus que não se corromperam na terra. Vamos voltar a Deus, queridos. Vamos voltar aos dons espirituais. Vamos voltar a ser espirituais. Vamos voltar à graça divina. Vamos voltar ao favor divino. Só postam miséria na internet. Só postam coisas falsas na internet. Nós não somos mendigos. Deus chamou, quando Deus chama, Deus sustenta. Quando Deus chama, Deus alimenta. Mas são pessoas que não têm chamado de Deus. Não têm dom de Deus. Não buscaram Deus. Estão à rasca de associações brasileiras, americanas, não sei de onde, para sustentar a igreja com arroz, feijão, froze, ou bom, ou refrigerante. Vocês vão pagar. Deus vai cobrar isso. Aí onde a Bíblia diz, não vos conheço, apartai de mim, só pratico iniquidade. É iniquidade comer dinheiro do povo, brulando ser pastor. Que Deus acorde brasileiros também, no nome de Jesus. Que Deus acorde os americanos, no nome de Jesus. Que Deus acorde os asiáticos. Eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas que as pessoas acordem. Acordem mesmo. Porque é uma tristeza espiritual. Existe homens de Deus? Existe. Tem pessoas que eu admiro, tem patriarcas da minha cidade, patriarcas que eu admiro. Uma das pessoas que nunca poderei esquecer, admirar, foi meu pai espiritual, apóstolo Lázaro. Levou a igreja no sacrifício. Levou a igreja, morreu pela igreja em sacrifício. Expandiu a igreja ao nível de todo o país pelo sacrifício. A Igreja Assembleia de Deus Internacional, ADI Moçambique, a igreja mais grande fundada em Moçambique. Não pelo apoio estrangeiro, não por mandar fotos de pessoas desfavorecidas, foi por causa da unção. O apóstolo Lázaro cresceu a igreja na unção, formou pessoas na unção. Hoje, eu, fruto da Igreja Assembleia de Deus Internacional, fruto da ADI, por causa da palavra, por causa da verdade, fomos ensinados a não amar o dinheiro, amar as pessoas, amar as almas. Meus queridos, famosos pastores
moçambicanos que têm barracas no Brasil. Vamos converter. Até o sistema do Millennium Beam, o SN1 já não consegue vos atender. Marca uma bicha grande nos ATMs. Saiam de onde saem a matanda, de onde, para encher o Millennium Beam, garrafão, aí Coca-Cola. Toda hora pegando dinheiro de pessoas. Enganando esse povo aqui, brasileiro, que também gosta de ser enganado. Com mesmas fotos. As fotos são mesmas. Que ministério é esse, gente? Só dá de dar arroz e feijão às crianças. Jesus disse, vinde a mim as crianças, pertencem ao reino. Era para pregar a palavra. Há um dia Jesus disse, hoje não tem pão aqui. Hoje eu sou a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o pão da vida. Diz, os vossos pais comeram maná, do céu morreram. Mas quem comer de mim tem vida, vida eterna. Está na hora de levantarmos homens e mulheres para pregar. Está na hora de levantar homens e mulheres cheios de fome para pregar. E eu profetizo nessa tarde que você seja o próximo pregador. Seja o pregador da verdade, o pregador do arrependimento, pregador vivo, uma tocha viva do Senhor. Então vamos parar de envergonhar o nosso país. Vamos parar de envergonhar a nossa nação. Vamos parar de envergonhar o nosso continente. Em todo canto tem pessoas sofridas. Eu estou aqui no Brasil pregando. Tem lugares que pessoas precisam de ajuda. Fui pregar num lugar onde pessoas precisam de ajuda. Não estou pregando só em lugares onde tem AC, onde tem ventilador. Não. Estou pregando em lugares que pessoas precisam de ajuda. Tem irmãos aqui também que precisam de ajuda. Tem lugares aqui carentes que também precisam de ajuda. Precisa da nossa oração, precisa do nosso apoio. Vamos parar de ser mendigos. Valorize a vossa espiritualidade. Valorize o dom de Deus que está em vocês. Parem de ser mendigos. Parem de vestir roupas que não é verdade para enganar esse povo. Com vídeos, com Instagram, com Facebook, com Twitter. Usa Twitter, TikTok, Facebook, Instagram para mentir, para roubar desse povo. Chega disso, vamos ser verdadeiros. Tem igrejas grandes templos na África. Tem pastores ricos, milionários, bilionários na África. Tem pastores na África fazendo caridade. Tem pastores na África que tem igrejas que têm doação de sangue. Não são igrejas estrangeiras, moçambicanas, igrejas africanas. Está na hora de sermos verdadeiros. Tira essa máscara, gente. Tira essa máscara e deixa Deus entrar em vossa vida. O perigo de tudo isso é falta de dom espiritual. Aí temos igrejas de bruxarias, feitiçaria, feiticeiros gospels. Isso. Temos pastores feiticeiros na igreja, vestidos de pastores, com poderes mágicos, edificando altares, colocando elementos estranhos na igreja, azeites do bruxo, azeites da feitiçaria, tocando o povo, manipulação espiritual, para ganhar dinheiro. Isso, meu filho, sinagogas do diabo, como diz em Apocalipse. Pessoas intituladas de profeta, que não tem nada de profecia, espírito adivinha. Pessoas intituladas de apóstolos, não tem nada de apostolado, não tem nenhum dom de Deus na vida dele, mas é apóstolo porque abriu uma barraca e tem apoio de fora. Não, gente. Vamos tirar preguiça espiritual. Vamos voltar ao dom. E você, crente, que está na igreja, não tem dom, saiba, não vais longe. Se ir a uma igreja espiritual, não vão te usar. Mas numa igreja carnal, vão te usar, vão explorar teu dinheiro, vão comer teu dinheiro, quando acabar tua finança, vão te jogar fora. É por isso que temos muitos crentes reclamando, eu construí a igreja, eu comprei aquilo, não me valorizaram. Era para te valorizar como, se você não tem dom? Já acabou o seu dinheiro.
Já edificaram a igreja com o teu dinheiro. Você já não serve. Aí vão colocar um pastor espiritual. Você vai ficar chateado. Deus vos abençoe. Eu queria trazer essa revelação para vocês. E dizer para o povo brasileiro, vamos buscar os dons. Vamos buscar os dons. Vamos ajudar os povos necessitados? Vamos. Mas em primeiro lugar é a palavra de Deus. Testifique que a pessoa tem Deus. Testifique que a ajuda está sendo verdadeiramente valiosa para Cristo. Não só para ajudar, não só para ajuda humanitária. O evangelho não consiste só em ajuda humanitária. O evangelho consiste em poder e demonstração de poder. Paulo diz, não pregamos palavra persuasiva, mas demonstração de poder. Que Deus venha vos abençoar. Vos abençoe verdadeiramente nessa tarde, em nome de Jesus. Então, o teu dom vai te levar onde ninguém te leva. O dom vale mais do que qualquer coisa. O dom traz bênção, traz graça, traz favor, traz misericórdia. É por isso que muitas igrejas estão fechando, porque já ninguém mais está financiando. E os brasileiros, quando entendem que foram burlados, fecham as finanças e as igrejas lá também fecham. Meu Deus. Vamos voltar a Deus. Amigos, pastores, companheiros, amados, africanos, queridos, homens sem graça, mas com muito dinheiro, vamos voltar a Deus. Vamos amontoar graça no céu. E a igreja precisa buscar o dom de Deus. Vamos buscar os dons. Tem vários dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Aí quando o dom de Deus entra em você, aí ajuda. Porque, para finalizar, tem pessoas que estão na igreja endemoniadas até hoje. Porque não buscam nada de Deus. A vida é material, a igreja é material, o sistema é material, endemoniados. Temos endemoniados na igreja a cantar, endemoniados na igreja a pregar. Não é possível, porque são dois reinos lutando. São dois reinos diferentes. Aí o endemoniado canta. O louvor não tem unção. A que está a cantar, quando a gente colocar a mão nele, manifesta. São chamados de profeta, profetisa, se a gente coloca a mão neles, manifesta. Aí eu fico preocupado, esse Espírito de Deus, que coabita no mesmo lugar, no mesmo vaso, onde habita o demônio, habita o Espírito Santo, simultaneamente. É muito preocupado. Muito preocupado. Muito preocupante isso. Então, você que é endemoniado, está numa igreja, não lute pelo cargo, não. Lute para ser liberto primeiro. Alcance libertação. Busca o dom de Deus. Senta. Eu coloquei uma postagem. Quem não tem coragem e não sabe sentar para aprender, nunca se levante para ensinar. Senta, seja instruído. A Bíblia nos ensinou, Jesus ensinou a fazer discípulo. Seja discípulo de alguém, aceita ser discipulado, aprenda, amanhã levante para servir a Deus. Se não tem tempo de ser ensinado, nunca vais levantar para ensinar. Porque só ensina que um dia sentou para aprender. Seja obreiro de alguém. Se você for obreiro de alguém, um bom obreiro, você tem chance de ser um bom líder. Se for uma boa ovelha, tem boa chance de ser um bom pastor. Agora, se nunca tivesse chance de ser obreiro, nunca serviste, não terá chance de ser um bom ministro. Eliseu era servo de Elias. Os discípulos eram servos de Jesus. Josué, discípulo de Moisés. Abraão servia a Deus. Viu? Nem o dom tem. Todo mundo que tem um dom espiritual
pegou uma unção, serviu alguém primeiro. Serviu alguém. Então, se você quer ter dom, sirva alguém. A unção se pega, a unção se conquista. Isso não é unção. Pedir ajuda não é unção. Não existe unção de pedir ajuda. A unção traz ajuda por si. A unção promove ajuda. E não se venda por causa de ajuda. Não mude. Não venda o teu chamado. Não venda o teu dom por causa de ajuda. Não. Seja fiel. Sofra como um bom soldado de Cristo. Para a glória, a honra do nosso Senhor Jesus. Sofra. Aceita sofrer. Porque tudo que estamos a adquirir é passageiro. Tudo passa. Vamos deixar aqui na terra. Iremos no céu para dizer a Deus que nós fizemos. Seja no corpo, seja fora do corpo. Diz a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Deus vos ilumine. Crentes, acordem. Está na hora dos crentes acordarem. Não fiquem na igreja enganados só por receber profecia, por receber palavra de bênção, palavra de vitória. Não. Busque os dons. Porque vocês não serão ninguém sem dom. Isso de profecia vai cansar com ele. Isso de bênção vai se cansar. Vai chegar um tempo, vai se sentir desvalorizado na igreja. Porque não ter dom só te põe na igreja por um tempo. Por um tempo depois, você vai sentir falta da presença viva. Você vai sentir falta do enquadramento espiritual. Você vai sentir falta de que você não é nada na igreja. E eu tenho lá na minha congregação algumas pessoas que começaram a igreja comigo. Foram fundadores de igreja comigo. Não têm cargo até hoje. Primeiro, não estão libertos alguns até hoje. Estão lá. Lutando, abraçados ao cargo. Não tem dom. Outros têm dom e desprezam os dons que têm. Ah, não, esse dom de evangelizar é muito pouco. Esse dom de pregar só é muito pouco. Está na Bíblia. Alguns foram dados o dom para ministrar a palavra do Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, lhe peço, seja um crente que ama os dons de Deus. Conheça mais a Deus. Tenha intimidade com Deus. Busca a verdade de Deus. Dom de discernimento é muito importante. Que Deus vos abençoe. Partilhe essa live. Quero te encorajar a partilhar com maior pessoas que você puder. Eu gostaria que fosse a live mais partilhada para trazermos essa verdade. Eu vou lançar no canal do YouTube, vou mandar o link, você partilha o link para mais pessoas que você puder. E ajude o nosso canal no YouTube a crescer. Vai para YouTube, pesquisa Apóstolo Bernabé Manuel Morindo, você vai encontrar lá. Faça a sua subscrição, se subscreva, ative o sininho de toda a notificação. Você vai ter palavra como esta, você vai poder partilhar este link. Porque aqui não usa Facebook, você vai partilhar esse link, todo mundo usa YouTube, você vai partilhar, mais pessoas vão conhecer a verdade. Conheceremos a verdade para que ela venha nos libertar. Que Deus te abençoe. Estou contando contigo para a expansão desta verdade. No nome de Jesus. Shalom a todos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes para este momento de palavra, de revelação profunda dentro da parte de Deus. Deus abençoe vocês.